Algumas pessoas acreditam do fundo do coração delas que a Terra é plana. Apesar de todas as informações que nós temos hoje no avanço da ciência, as fotos, filmagens, algumas pessoas acreditam que a Terra é plana. Outras acreditam de pé junto que Elvis não morreu. Tem gente que diz que a China faz experimentos secretos, que há humanos geneticamente modificados em laboratórios que já foram criados por empresas por aí. ETs já fazem parte dessa história, dessas teorias da conspiração há muito tempo. E hoje em dia se fala muito, né, que vacina causa doenças, faz mal. Tem até a história do jacaré. De um lado nós temos as pessoas que acreditam em teorias da conspiração, que acreditam nessas, precisam dessas informações extraoficiais para se sentir, sei lá, bem, parte de um processo, parte de um programa, não sei. Do outro lado nós temos os céticos que refutam tudo isso. Mas de todas essas teorias de conspiração que eu falei para você agora, dessas que eu nomeei agora, existe uma delas que é verdadeira. Atualmente, existem pelo menos 3 pessoas em algum lugar nessa Terra e nesse planeta Terra geneticamente modificados, fruto de um experimento secreto que aconteceu na China. Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Cassan e a história que você está prestes a escutar, ela é verdadeira. Ela aconteceu de fato. E se você não escutou, não ficou sabendo dessa história quando ela aconteceu, há poucos anos, você vai escutar agora em detalhes. Até porque atualmente nós sabemos mais um pouco sobre o que aconteceu nessa história e você vai entender como esse experimento secreto aconteceu. Essa história começa em janeiro de 2017, quando um jovem pesquisador chinês foi convidado para participar de uma reunião que aconteceu nos Estados Unidos, uma reunião pequena, fechada, exclusivo para uma pequena elite de pesquisadores americanos e outros pesquisadores. Esta reunião foi organizada por ninguém mais, ninguém menos do que Jennifer Doudna, a pesquisadora que em 2020 ganhou o Prêmio Nobel por participar do desenvolvimento da tecnologia CRISPR, né? Aquela tecnologia que tem um grande potencial aí para mudar o curso da história da humanidade através da edição genômica. Acontece que em algum momento durante essa reunião, um dos pesquisadores sêniores que estava falando fez uma declaração, disse uma frase que ia causar um profundo impacto em He e que seria o gatilho para as loucuras que ele cometeu um ano depois dessa reunião. A frase foi a seguinte: muitos avanços importantes são realizados por um ou poucos cientistas, pelo cowboy da ciência. Inspirado por essa frase, He começou a ler biografias de pesquisadores que haviam realizado grandes feitos por serem ousados, como Edward Jenner, criador da primeira vacina, e Robert Edwards, pioneiro na área de fertilização in vitro. Acreditando que ele seria o próximo grande e ousado herói da ciência e sendo apoiado por diversas pessoas, incluindo outros pesquisadores, investidores, empresários e mesmo agentes do governo, He decidiu que iria produzir o primeiro humano geneticamente modificado em laboratório. Em junho de 2017, um homem chinês soropositivo para HIV, apelidado de Mark, participou, junto com a sua esposa, apelidada de Grace, de uma conferência organizada por He e seus colaboradores. Nessa conferência, He ofereceu ao casal a oportunidade de eles terem filhos por meio de fertilização in vitro. Eles estavam tendo dificuldades de ter filho e He ofereceu a solução para eles. E o que eles precisariam fazer era participar de uma pesquisa que eles ganhariam, sem custo nenhum, o tratamento para fazer a fertilização in vitro. Só que, além da fertilização in vitro, eles ganhariam algo mais. Esse algo mais seria, segundo He, uma proteína com instruções para a realização de uma cirurgia gênica no embrião. Essa cirurgia iria remover a porta que o vírus HIV utiliza para infectar as pessoas, as células das pessoas. Em outras palavras, He prometeu que o futuro filho do casal seria imune ao vírus da AIDS. O casal aceitou a proposta, ainda que houvesse alguns termos escuros no termo de consentimento que eles assinaram, como, por exemplo, que aquela pesquisa deveria ocorrer em segredo. Para você entender melhor o que He fez ao longo dessa pesquisa, você precisa entender antes 2 coisas. O que é essa tal cirurgia gênica que ele falou que ia acontecer, que é baseado na tecnologia CRISPR, e um gene chamado CCR5.
Sobre a tecnologia CRISPR, eu não vou dar detalhes aqui nesse vídeo, porque eu já fiz um vídeo sobre isso e você pode acessá-lo clicando em algum lugar aqui em cima. Mas só para você ter o contexto aqui nessa história, CRISPR é uma técnica, que é proveniente de um mecanismo de defesa das bactérias contra invasão por vírus. Esse mecanismo de defesa foi modificado, alterado para ser utilizado em laboratório por nós e ele tem o potencial de fazer cortes em regiões específicas do genoma de qualquer célula, de qualquer organismo, inserindo inclusive um fragmento exógeno, um fragmento de fora do genoma de uma pessoa, de uma célula, de um animal, não importa. O que importa é que essa ferramenta tem a capacidade de fazer um negócio, um procedimento chamado edição gênica. Já o gene CCR5 é um gene que produz uma proteína presente em células de mamífero e o vírus HIV utiliza essa proteína como porta de entrada para infectar as células. Acontece que algumas pouquíssimas pessoas no mundo, mais concentradas na Europa, elas têm uma modificação, um erro nesse gene que faz o gene ou não ser funcional ou pouco funcional, o que por sua vez vai produzir uma proteína desfuncional ou levemente funcional, e que por isso as torna naturalmente imunes ao vírus HIV. E o que Rê pretendia fazer é simular justamente essa mutação que acontece naturalmente em algumas pessoas. O que ele pretendia fazer era pegar os embriões produzidos por fertilização in vitro, utilizar ali a tecnologia CRISPR, ou seja, fazer uma edição genômica e simular naqueles embriões aquela mutação que acontece naturalmente. O que teoricamente, consequentemente, tornaria embriões resistentes ao vírus HIV. E os bebês que se desenvolvessem a partir dali, daqueles embriões, seriam crianças, pessoas resistentes a HIV desde seus primeiros estágios de desenvolvimento. E foi isso que Rê fez com 2 embriões de Mark e Grace. Na verdade, foi quase isso que ele fez. De fato, Rê fez a fertilização in vitro utilizando óvulos de Grace e esperma lavado de Mark. Essa lavagem serve para remover o vírus HIV, lembrando que Mark ele era soropositivo. Os embriões gerados também, de fato, eles foram geneticamente modificados e posteriormente implantados em Grace. Grace engravidou e em outubro de 2018 ela deu à luz a 2 meninas gêmeas apelidadas de Nana e Lulu, os primeiros seres humanos geneticamente modificados em laboratório. Lembrando que todo esse experimento foi feito na calada da noite, em segredo, e pouquíssimas pessoas sabiam o que ele estava acontecendo. Mas Rê estava empolgadíssimo com a possibilidade dele contar a grande novidade, o seu grande feito para a humanidade. Ele estava com todo o planejamento da comunicação organizado, planejado, bonitinho, pronto para ele falar com a imprensa, ainda que ele soubesse que ele ia receber um monte de crítica, que as pessoas iam fazer várias perguntas, que a imprensa ia cair em cima, que a comunidade científica ia ficar desconfiado. Ele estava seguro que ele conseguiria contornar todos esses problemas, porque o feito seria muito maior do que as coisas erradas, a camuflagem, a falta de ética, a obscuridade, as meias verdades envolvendo aquele experimento. Então ele estava confiante de que tudo daria certo. Só que os planos de Rê foram por água abaixo. O seu plano era fazer o anúncio comunicado durante um evento que ia acontecer em Hong Kong entre os dias 27 e 29. Rê ia fazer uma apresentação nesse evento e ele pretendia dar os detalhes do experimento dele durante esse evento. Só que acontece que o editor sênior de um periódico, MIT Technology Review, ficou sabendo, ele descobriu dos planos de Rê desse experimento maluco que ele estava conduzindo. Ele descobriu isso através de um documento que o próprio Rê tinha submetido ao registro de ensaios clínicos da China, falando sobre o seu experimento. No dia 25 de novembro, 4 dias antes do dia que Rê estava planejando fazer o seu anúncio, esse editor chamado Antônio, ele publicou um artigo na revista contando sobre o experimento de Rê. E obviamente a comunidade científica foi a loucura, a imprensa ficou sabendo e o caso percorreu o mundo inteiro muito rapidamente e Rê perdeu completamente o controle da comunicação sobre o seu próprio experimento. Desesperado e sem saber como proceder, Rê chegou a pedir ajuda para vários colegas, inclusive a Jennifer Doudna. No início, Rê não queria falar nada sobre o assunto, queria fazer a sua apresentação, mas ele não aguentou a pressão e postou logo em seguida 5 vídeos, um seguido do outro, no YouTube, tudo no mesmo dia. E esses vídeos, inclusive, ainda estão disponíveis aqui no YouTube, no canal dele. Você pode acessar e assistir se você quiser. Bom, imediatamente, a Comissão de Saúde Nacional Chinesa ordenou uma investigação sobre o experimento secreto que ele estava correndo em seu laboratório. Bom, mesmo com todo esse rebuliço,
O congresso onde ele iria apresentar, onde ele ia fazer a sua grande revelação, concedeu a ele 20 minutos de apresentação com o título Edição do gene CCR5 em embriões de camundongo, macaco e humano, usando CRISPR-Cas9. E depois mais 40 minutos de sessão de perguntas e respostas. Durante essa apresentação, He estava extremamente nervoso, fez a apresentação falando devagar, pausadamente, com muita insegurança, e ao longo da sessão de perguntas e respostas, ele acabou falando que havia mais uma gravidez, que provavelmente ia nascer mais um bebê geneticamente modificado, o que veio a ser confirmado depois pelas autoridades chinesas. Essa apresentação colocou ele numa situação ainda pior do que ele já estava, porque ao longo de sua apresentação ficou claro que o experimento dele continha diversas falhas técnicas mesmo, não só a parte de ética, mas falha técnica, e que não fazia sentido nenhum do ponto de vista médico aquele procedimento. O que aconteceu é que logo depois da sua apresentação ele recebeu uma enxurrada de críticas de todas as pessoas, inclusive das pessoas presentes no evento. Ele foi escoltado de volta até o seu hotel e de lá ele foi para a universidade onde ele trabalhava e ficou detido sob vigilância das autoridades chinesas dentro do dormitório na universidade. Ele foi demitido da universidade e uma série de investigações foram abertas pela própria universidade, pelas autoridades locais e pelo governo chinês. E no dia 30 de dezembro de 2019, He Jiankui foi sentenciado a 3 anos de prisão e uma multa de cerca de 430 mil dólares. Outras pessoas também foram investigadas, inclusive o seu antigo orientador, Michael Dean, que aparentemente participava desse experimento, ainda que diretamente, um pesquisador da Rice University, lá nos Estados Unidos. 2 de seus colaboradores também foram presos e tiveram que pagar uma multa. Toda essa lambança aconteceu porque um pesquisador ganancioso, com sede de prestígio, estava desesperado para fazer história e ser o primeiro pesquisador a gerar humanos geneticamente modificados. Ao longo desse processo, ele fez um monte de coisa errada que foram aparecendo ao longo do tempo depois, conforme a história foi se enrolando. A gente pode separar em 3 perspectivas, do ponto de vista ético, do ponto de vista legal e do próprio ponto de vista científico. Do ponto de vista ético tá meio óbvio, né? Ele manipulou a vida humana, ele fez coisas que ele não poderia ter feito, ele colocou em risco a vida de 2 pessoas que não se sabe o que vai acontecer com elas ainda, e obviamente dos pais também, do ponto de vista emocional. Do ponto de vista legal também, porque meses depois do escândalo foi descoberto que He havia forjado a aprovação de seu projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética do hospital, onde teoricamente seriam realizados procedimentos de fertilização in vitro. O termo de consentimento, além de tudo, assinado pelo casal Mark e Grace, também continha cláusulas absurdas, como multa e pagamento integral pelo procedimento de fertilização, que era cerca de 40 mil dólares, aí, caso eles desistissem de participar da pesquisa. Além disso, esse mesmo termo dizia que o objetivo do experimento era o desenvolvimento de uma vacina contra a AIDS, e não tinha nada de vacina nesse experimento. Além de tudo isso, nenhum médico oficialmente participou do experimento. O processo de fertilização in vitro necessariamente precisa de um médico em algum momento, e em nenhum momento um médico foi oficialmente parte desse experimento. E essa foi uma das acusações que levou He para a cadeia prática e legal de medicina. E do ponto de vista científico também, porque não se sabe exatamente o que vai acontecer com Nana e Lulu lá para frente, não se sabe como elas vão desenvolver, o que vai acontecer em relação à falta desse gene. A outra coisa, que é uma loucura pensar, não se sabe ao certo se elas são de fato resistentes, imunes ao vírus HIV. Tem um outro negócio também, uma das meninas, ela foi de fato geneticamente modificada e tem o silenciamento completo desse gene, do CCR5. Mas a outra menina não. Ela parcialmente teve o seu gene inativado. Cerca de 85% de suas células, sim, estão com genes inativados. Mas os outros 15% ainda têm o gene funcional e depois de um tempo descobriu-se que houve uma inserção de um outro fragmento desconhecido ali no meio e não se sabe o que vai acontecer. Considerando o lado médico do negócio, também não fazia sentido, porque existem outros tipos de procedimentos que podem ser feitos para casais com a situação que eles estavam, onde o pai era soropositivo e a mãe não, para evitar que o bebê fosse infectado com HIV. Inclusive, esse foi um dos procedimentos que ele fez naquela lavagem do esperma que ele realizou antes da fertilização in vitro. O outro questionamento que ele recebeu, por que ele escolheu homens soropositivos e não mulheres? Porque as mães têm maior chance de contaminar e infectar os filhos ao longo da gravidez do que os pais. Além de tudo isso, He pretendia fazer a divulgação de um experimento científico durante um congresso
E por meio de vídeos no YouTube, que é o oposto que se faz quando se trata de pesquisa científica, no qual o experimento, a pesquisa deve ser enviado para uma revista científica analisada por outros pesquisadores. Ele até tentou publicar esse experimento em algumas revistas, entre elas a Nature, que é uma das revistas científicas mais importantes, mas o seu pedido foi negado por conta de falhas técnicas do experimento, mas também por conta das falhas relacionadas à ética. Em 2019, em resposta ao trabalho de He, a Organização Mundial da Saúde emitiu uma convocação para suspender todos os trabalhos de edição de genoma humano e lançou um registro global para rastrear pesquisas no campo. Neste mesmo ano, a China lançou regulamentos e disse que qualquer pessoa que infringisse esses regulamentos seria responsabilizada por qualquer consequência adversas relacionadas à edição e manipulação de genoma humano. E o que aconteceu com Nani e Lulu? Não se sabe exatamente, né? Não se conhece a identidade delas, diz o governo chinês que elas estão bem, que elas são saudáveis e que elas continuarão sendo monitoradas por um tempo. Essa história é real, é bizarra, mas não faz parte de uma teoria da conspiração. Será? Há indícios que o governo chinês sabia mais sobre o experimento de He do que foi oficialmente declarado. Ao mesmo tempo, cientistas que trabalham nessa área levantaram a possibilidade de Nani e Lulu terem tido seus cérebros modificados para sempre, já que o gene CCR5 está associado à supressão de memória e conexões sinápticas. Isso significa que pessoas que naturalmente não produzem a proteína do gene CCR5 podem ter melhor memória. O que se sabe é que pacientes que sofreram derrame e não têm essa proteína se recuperam mais rápido desse derrame. Além disso, também foi verificado que pessoas que não têm essa proteína, elas avançam mais na escola, ou seja, é um gene relacionado à inteligência, de certo modo, relacionado à inteligência. Ou seja, no final das contas, essa parte particular da história ficou obscura. Não se sabe o quanto o governo chinês sabia de fato sobre esse experimento e há fortes indícios que He sabia sobre as consequências da falta desse gene na memória, na inteligência, etc. Bom, essa era a história que eu queria contar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, um comentário e compartilha com alguém, caso você ache que alguém vai se interessar por essa história. Valeu, até a próxima.